Bom, esse homem não é um homem, né? Esse homem não é só homem. Quem é este homem? Conhecer Jesus. Nós estamos aqui na altura do capítulo 8, né, de São Mateus. Domingo agora que passou, a igreja proclamou, por ser solenidade de São Pedro e São Paulo, o capítulo 16 de São Mateus. Então, 8 capítulos para frente, Jesus vai perguntar: quem dizem os homens que eu sou, e vós quem dizeis que eu sou? De novo a pergunta pela identidade de Jesus. E aí São Pedro é capaz de responder: tu és o Cristo, o ungido, tu és o Filho do Deus vivo, você não é um cara normal como nós, você não é só daqui. Então, a fé, ela vai sendo construída na nossa vida. E o objetivo maior da fé não é acalmar a tempestade. O objetivo maior da caminhada da fé não é nos livrar de todos os perigos, de todas as dificuldades. O objetivo maior da caminhada de fé é ter fé em Jesus, em quem Ele é. Precisa conhecer o Senhor, fazer uma experiência de Deus. E uma experiência de Deus que muito mais do que acalmar uma tempestade ou não, que eu possa estar vivendo, muito mais do que me socorrer na minha aflição e tribulação, é me ajudar a enxergar quem é Jesus. Porque quando eu sei quem é Jesus, tudo vai mudar em mim. Esse é o grande fato, esse é o grande milagre da fé. Conhecer Jesus para algo mudar em mim. E aí, se nós olharmos para a nossa vida, a gente vai entender por que é que a nossa vida foi como foi. Claro, pelas nossas escolhas, pelos nossos erros, pelos nossos equívocos. Mas quantos de nós não temos essa pergunta? Por que que Deus deixou? Por que que Deus não me livrou? Por que que Deus não mandou alguém me avisar? Porque se eu soubesse antes o que sei agora... Enfim, a vida tem muitas dessas perguntas. Portanto, meus irmãos, a gente precisa sair do nosso ego, do nosso eu, e termos um olhar de fé para a história da nossa família, da igreja, de cada um de nós, e fazermos e correspondermos com o ato da fé para a nossa vida. Quantas vezes eu, como padre, escutarei. Padre, por que que Deus... Aí vem uma pergunta que não tem resposta. E a pessoa sabe que não tem resposta. Mas ela vai sair da cidade dela para perguntar para o 28º padre aquilo que ela já perguntou para 27. E ela sabe que não tem resposta. Porque talvez não sabe isso aqui. Ou não quer saber isso aqui. Sua vida foi como foi para você se converter, se salvar e ter fé. Mas a gente quer isso no fundo? Não. Muitos de nós queremos o que no fundo? A gente quer colo, a gente quer conforto, a gente quer justiça, a gente quer uma revelação. Por que que o povo cai nesses estelionatos espirituais? Seja de qualquer prática, da pessoa que revela. Da pessoa que revela. Porque ela quer justiça contra quem não a amou, contra quem a traiu. Porque ela quer uma resposta que explique por que que o metabolismo dela é lento e ela engorda só de olhar para uma coxinha. E aquele cunhado, aquela cunhada que nem vai na igreja, está cada vez mais magro. É um povo revoltado, quem precisa de muito revelamento, é tudo gente revoltadinha, é tudo gente infantilizada. E muitas vezes é o que queremos da fé. Então a sua história não foi como foi, para agora você ir atrás de um revelador e de um revelamento, para fazer justiça para o teu ego ferido, de quem se sente mais feio, mais pobre, mais excluído ou mais distante daquilo que humanamente a gente chama de sucesso, pertença e coisa assim. Nossa vida é como é, foi como foi, porque a divina providência dispõe e permite a vida para que tenhamos a fé em Jesus. E o produto maior da fé não é acalmar uma tempestade, e sim, ele acalma a tempestade. Por que que Jesus acalmou essa tempestade? Pelo mesmo motivo que deixou ter tempestade. Por que que Jesus acalmou naquele momento? Pelo mesmo motivo que não tinha acalmado ainda até aquele momento, para que eles tivessem fé em quem Ele é. Por que que tem gente que é curada? Para a pessoa ter fé. E por que que tem gente que hoje não vai ser curada, vai continuar sentindo dor, vai tomar tudo que é remédio e a dor não corta? Para ter fé.
Por que que tem mãe que pode dar graças a Deus e a São José porque o filho foi curado, e tem mãe que vai pegar o filho e vai levar para o velório? Pelo mesmo motivo, para ter fé. Deus dispõe essas coisas como Ele quer, na sua providência, na sua bondade, e Ele é sempre bom para conosco. E aí começa então o Evangelho dizendo, né? Naquele tempo Jesus entrou na barca e os seus discípulos o acompanharam. Significa que foi Jesus que teve a ideia, foi Jesus que quis, não era o plano A dos discípulos. Os discípulos são aqueles que acompanham Jesus. E no nosso acompanhar Jesus, quem foi que disse para você que ia dar tudo certo? E no acompanhar Jesus, quem foi que disse para você que você ia ser livre da vida humana? De onde você tirou isso? E pelo contrário, meus irmãos, quem quer acompanhar Jesus, que se prepare para grandes aventuras e grandes cruzes. Meu filho, se entrares para o serviço do Senhor, prepara-te para o dia da tribulação, pois é no cadinho da humilhação que Deus purifica os seus. Então eles acompanham Jesus. O que Jesus tinha acabado de fazer? Jesus tinha acabado de curar um paralítico, depois o servo do centurião e depois a sogra de Pedro e uma pequena multidão de gente doente na porta da casa de Pedro. Aí veio o evangelho de ontem. Por causa disso, 2 se ofereceram para andar com Jesus, não é isso? Mas raposa tem toque, eu não sei onde eu durmo, não dá para ir no velório do pai. Quer vir comigo? Vem. E os discípulos estão indo. E ir com Jesus significa entrar na barca. A barca é a imagem da igreja na história do mundo, né? E eis que houve então nessa travessia de ir para o outro lado do lago, do mar, atravessar, ir do ponto A para o ponto B. Andar com Jesus nos faz progredir na virtude. A gente precisa atravessar um mar, o mar do egoísmo, o mar do passado, o mar do mundo, hoje em dia é assim mesmo, é ir para o outro lado com Jesus. E para o outro lado com Jesus não cabe uma multidão. Se você for esperar todo mundo achar que vale a pena, você não sai do lugar. Cabe Jesus e mais 12 nessa barca aqui. Não é muita gente que vai, não. A Tati, a Pati, a Nath, a Rafa, não sei se está com vontade. A gente vai porque quer ir, não é? E aqui tem um ponto muito importante, meus irmãos. A pessoa, quando quer, ela quer. Quantas coisas você fez na vida contrariando todo mundo? É ou não é verdade? Talvez você casou contrariando todo mundo. Talvez você mudou de cidade contrariando todo mundo. Talvez você escolheu um curso, um trabalho contrariando todo mundo. Agora, para ter fé, todo mundo tem que ter também. Ué, foi contra tudo e contra todos que você deu muitos passos na vida. Então, nós somos capazes da decisão. E ninguém é culpado do que não decidir. Tempos atrás eu li uma história que disseram, lá disse o autor que era verídica, achei muito interessante. Acho que foi na Rússia, algo assim, leste europeu. Lá tem muito balé, né? Os grandes balés, os Tchaikovsky, aquelas coisas mais clássicas lá. Enfim, uma mocinha tinha o sonho de ser bailarina e ainda no meio da juventude, ali adolescente, 16, 17 aninhos, foi lá, apresentou uma dança lá de algum lugar, enfim, ela se apresentou. E eis que na plateia estava lotado o pequeno teatro, tinham pessoas da cidade, da prefeitura, mas aquele dia tinha um homem lá que era responsável pelo balé mais famoso lá da Rússia, da Ucrânia, não sei, da época, né? Aí acabou a apresentação, ela criou coragem e foi cumprimentar o sujeito lá, né? Falou assim, nossa, que prazer conhecer o senhor, o que o senhor achou da minha apresentação? Porque o meu sonho é ser famosa, é viver disso e tal, tal. O homem mandou na lata, falou assim, minha filha, foi boa não. Eu acho que você não nasceu para ser famosa não. Falou assim para ela. Diz que ele foi educado, porém firme. Ela... Passados 20 anos, ela foi com o marido e 2 filhos, lá na apresentação do balé mais famoso do mundo, que ela tinha o sonho de fazer parte da equipe, e viu o velho. E ela sentada lá, né, no meio, ela não era bailarina. Acabou o balé, ela foi, e ela não aguentou, vai ver que esperou 20 anos para pôr para fora essa dor, esse desconforto. E todo mundo cumprimentando lá as bailarinas e o homem também. Ela chegou, tudo bem, acho que o senhor não vai lembrar de mim, né? E claro que ele não vai lembrar de você, você é mais uma na multidão, né? E ela com a boquinha tremendo, os olhos cheios de lágrimas, falou assim, era para eu estar ali e não estou por culpa sua, seu grosso. Ele falou, era para você estar ali, eu não estar por culpa minha? Por quê? Não sei se o senhor vai lembrar, 20 anos atrás, Alto Piquiri.
Era uma noite lá, um evento da prefeitura, eu dancei, e o senhor falou assim, que achava que eu nunca ia conseguir, aquilo me magoou tanto, que não fosse aquilo que você falou. Ele pegou ela pelos dois ombros e falou assim: minha filha, está vendo essas meninas que você está invejando? Ela falou: estou. Eu disse a mesma coisa para todas. Se você não está pronta para um não, para uma grosseria, você não está pronta para aquele palco. Aquele palco é mais difícil do que um não que eu te dei. Bonita história, né? Se é verdade mesmo, ficou mais bonita ainda. Veja, por que você faz 1000 coisas contra tudo e contra todos? Até médico você bate de frente, né? Mas aí, quando o assunto é fé, a gente precisa de apoio, a gente precisa de estímulo, a gente precisa que alguém assim, e não é só alguém, tem que ser muita gente e tem que ser as pessoas que eu escolho também. É ou não é verdade? As pessoas dizem assim: padre, porque só eu venho na igreja. Eu falei: qual foi a última missa que você veio? E a pessoa fala: sábado à noite agora. Tinha 1.500 pessoas na missa. Como assim só você vem na missa? Aí ela pega e fala assim: não, eu quero dizer lá de casa. Você está vendo? Você tem que vir para a igreja, muita gente tem que vir, mas qual muita gente tem que vir? A minha gente tem que vir. Porque se a minha gente não vem... Então, os discípulos acompanharam Jesus, não a multidão. Essa barca frágil, essa barca corajosa, que quer na madrugada atravessar um mar, de fato, talvez não seja para muita gente. É você que vê o que quer da sua vida, feio. E as pessoas não têm culpa daquilo que às vezes a gente não alcança e não decide. Por quê? Porque muita coisa da qual você se gloria e se alegra, ou se arrepende de ter feito, você fez, foi sozinho que fez. Então os discípulos entram na barca com Jesus. E aí começa a grande tempestade, diz aqui que a barca começa a ser coberta pelas ondas, de tão grande eram as ondas, e Jesus dormia. Não é só que ele estava deitado, não, de fato, Jesus dormia. E os discípulos então vão aprender a primeira coisa importante aqui: rezar, clamar, suplicar. Não existe oração certa, oração errada, existe a oração que eu carrego, né? Então os discípulos aproximaram-se e o acordaram dizendo não, né? Gritando, porque no meio de um oceano, no meio de um mar, uma tempestade, se você falar, o outro não escuta. Então aos gritos eles dizem: Senhor, salva-nos, estamos perecendo. Como é importante gritar, né, gente? Dar uns gritos é bom, não é? Fazer a alma gritar, né? Estamos perecendo, estamos sendo vencidos. Vamos pensar agora o que tem nos vencido, mas que talvez ainda não provocou um grito de fé em nós. Tem produzido muita reclamação, mas talvez não tenha reproduzido oração. A vida bate na gente e, infelizmente, muitas vezes ela produz reclamação. A pessoa consegue falar o dia inteiro sobre um assunto ao modo reclamation, não é? Mas ela não consegue rezar 5 minutos, o que por 20 horas ela está falando sem parar, desde as 5 da manhã até meia-noite, ela está naquele assunto, porque onde já se viu, porque eu não acho certo. A gente consegue reclamar 18 horas, não consegue rezar 5 minutos? Transformar reclamação em oração. Eles estavam reclamando um com o outro, do barco, da tempestade, reclamando um com o outro, olha lá, e ele lá, e o bonitão dorme, olha lá dormindo, ó. Vamos parar de reclamar e vamos fazer a reclamação virar oração? E foram acordar Jesus: Senhor, salva-nos, estamos perecendo, estamos sendo vencidos, estamos sendo mortos, destruídos por essa situação. Mas a palavra que o acordaram no grego está ergueiró, significa os discípulos então levantaram, ergueram Jesus, que é a palavra metafórica também do próprio Evangelho para a ressurreição, seja de Lázaro, seja de Jesus. Então vamos dar uma aprofundadinha aqui. Jesus está dentro de um barco, que é a imagem da igreja, e ele dorme sobre as águas, e sobre as águas ele é ressuscitado. Essa aqui é a imagem do batismo. Nas águas do batismo morre um homem, nasce outro homem, morre uma mulher, nasce outra mulher. Portanto, o batismo é o início da fé, e é o nosso batismo. Ele é a interpretação da nossa vida. O que é ser batizado em Jesus através das águas? É estar dentro da barca e vivenciar a travessia e vivenciar o sono de Deus, as demoras de Deus, o silêncio de Deus,
Deus que, não sei, parece que não me vê, parece que eu estou encoberto pelas ondas, será que Deus ainda sabe de mim? Tanto que eu rezo, tanto que eu peço. Mas os discípulos, pela oração, acordam o Senhor. E Jesus, ao se levantar, ao se reerguer, como que do sono da morte, vai dizer e pôr uma exigência para quem passou nas águas do batismo: a fé. Por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? A gente poderia dizer, por que eu tenho tanto medo? Olha o tamanho do barco, olha o tamanho da onda. Isso tem tudo para dar errado. Por que eu tenho tanto medo? Veja, o medo ele tem uma justificativa. Qual é a justificativa do medo? O bom senso. Você usa de bom senso e sente medo, né? Semana passada o rapaz veio trazer para mim 2 orçamentos do piso do santuário. Tem que regularizar tudo ele, alinhar tudo ele, né? Depois tem que fazer toda a massa, depois tem que vir não sei quantos mil metros de piso, depois vem a equipe que faz o piso reajuda o piso, vai fazer do piso, né? O bom senso trabalha. Quando você usa do bom senso, muitas vezes você sente medo. No bom senso, você pode abrir mão de um sonho, de um plano, e falar assim, esperar para pôr piso também, né? A gente é simples aqui, né? É bonito até de ver, né? Lembra as calçadas da nossa casa, esse chão bruto, né? Você começa... Porque na hora que você vê quanto que ele quer no metro, vezes um metro, mais a mão de obra do metro, você fala, tem tudo para dar errado, tem tudo para não pagar você, amigo. E aí, padre, vamos fazer? Eu falei, amigo, fazer eu vou, mas tem tudo para não pagar, hein? Você tem certeza que esse é o melhor preço que você tem para mim? Que isso, gente? Uma coisa que atrapalha um pouco a minha vida, até a paróquia, posso falar? Se sair daqui, foi daqui que saiu, hein? Posso falar, né? Uma coisa que às vezes nos atrapalha aqui, gente, é essa minha cara de rico. Eu peço... não, vocês riem, eu choro. Eu peço os orçamentos, o cara olha para mim e fala, ele tem, olha a carinha dele. Essa minha cara de rico tem atrapalhado um pouco. Voltando aqui. O medo tem suas justificativas, que é o bom senso. A barca é pequena, a onda é grande, parece que vai aumentar, parece que não vai passar, porque tem desmedo. Mas veja, quem somos nós agora, depois da água do batismo? Homens fracos. No bom senso? Não, no bom senso eles são muito espertos, é por isso que tem tanto medo. Homens fracos na fé. Nós somos pessoas de fé, meus irmãos. E é por isso que Deus puxa a orelha. E é por isso que Deus permite e dispõe a sua vida tal como ela está. Porque quem é você? Um coitado que nunca ninguém me ajudou a vida inteira. E agora, quando eu achei que eu ia descansar um pouco, lá, padre. Nossa, eu não sei o que eu fiz. Não, isso não é você. Quem é você? Como você se narra? Como você se diz? Se eu perguntar para você, quem é você? Você vai me contar uma história triste, é isso? Quem é você? Padre, eu sou uma pessoa muito sofrida, eu nunca tive, eu nunca fui, eu nunca me deram, nananana. Ou você pode me dizer, padre, minha história dá um livro. O senhor está com tempo? Padre, eu já passei por tanta coisa, eu já venci tanta coisa nessa vida, que tem hora que até eu admiro, sabia? Deus é muito bom comigo. Porque não era nem para estar vivo. Você que escolhe o que você quer dizer da sua vida. E Jesus está aqui falando na identidade deles. Por que vocês têm tanto medo, homens fracos na fé? Vocês são homens de fé. E a fé, meus irmãos, é algo que suporta, supera o bom senso, a conta matemática. A gente tem que ter fé para suportar o bom senso. O bom senso às vezes nos assusta. Mas a gente tem que ter fé para superar também. Não porque a gente é maluco e quer sair fazendo a vida de qualquer jeito e depois traz as contas para Deus pagar, não é isso. Mas porque se Deus chama, se Deus pede, se o Evangelho exige de mim, quem eu sou? Eu sou uma pessoa de fé. E a fé suporta o peso do chamado e supera o peso do chamado. Porque tendes tanto medo, homens fracos na fé. Então precisa crescer a fé, fazer a fé crescer. E a fé, meus irmãos, não cresce também, muitas vezes, sem a própria experiência do medo. Como é que a fé cresce? Como é que a coragem cresce? Através da vida, do erro e do acerto. Essas coisas vão solidificando a gente, essas coisas vão cicatrizando a gente, e vai moldando e formando em nós a fé. Por isso que na nossa história, se a gente parasse a nossa vida agora e olhasse assim, daqui para trás, a gente precisa ser grato a tudo e a todos. Entende isso?
quando alguém precisa dobrar o ferro, quando alguém precisa fazer solda, não é isso? Vai precisar dobrar o ferro. Como é que dobra o ferro? Primeiro você bota no fogo até ele ficar vermelho, igual o fogo. Aí você tira ele dali e coloca na água mais gelada possível. E é na fusão, é no toque, né? Na fusão não, no toque, no contato do fogo com o gelo, que aquilo ali nunca mais quebra, que aquilo ali pega têmpera. Fazer crescer a fé. E o mar, a tempestade, cooperam para isso. Mas sim, nós precisamos rezar, né? Senhor, que a minha tempestade não me afogue, mas me faça crescer, né? Que essa tempestade não me afogue, mas que ela me limpe, que ela me desperte. Nós não podemos escolher se vamos ter tempestades e quais tempestades vamos ter, mas nós podemos escolher qual vai ser o fruto do fim dela, porque toda tempestade passa. Tudo termina na vida, tudo. Tudo termina de algum jeito que às vezes é diferente do que eu queria, enfim, mas tudo passa e termina. E eu não posso escolher nada dessas coisas, mas eu posso proclamar na minha vida qual fruto isso vai me trazer. Isso eu posso. Isso eu posso. Por que na missa tem o rito das ofertas? Eu não posso escolher o que eu tenho para ofertar hoje, mas eu posso escolher ofertar. Às vezes a gente vem para a missa, para a igreja, para a presença de Deus, com as mãos cheias de coisas que a gente não queria. Seja uma doença, seja os nossos próprios pecados que a gente já queria ter vencido. Tanta coisa eu tenho na mão que se eu pudesse escolher eu não teria essas coisas na mão. Mas agora que elas estão na minha mão, um poder eu tenho e Deus respeita. Esse aqui Deus respeita. O que você vai fazer com o que você tem na mão? Vai amargurar ou vai ofertar? Vai blasfemar ou vai ofertar? E tudo que é ofertado é transformado. Esse poder nós temos. A gente não escolhe qual, nem quando, nem por quanto tempo algo nos visita, algo nos balança, mas a gente escolhe como é que a gente vai sair disso. Com ou sem fé, com ou sem virtude. Mais próximo ou mais distante de Deus. Vai escolhendo o que você quer para a tempestade que você não quis. A gente escolhe o que quer para a tempestade que não quis. Ela vai dar fruto na nossa vida, para o bem ou para o mal, né? Porque tendes tanto medo, homens fracos na fé. E Jesus, então, levantando-se, ameaçou o vento. Ameaçou, hein? Falou bravo aqui, ó. Ameaçou o vento, o mar, e fez-se grande calmaria. Grande tempestade, grande calmaria. Pela voz, pela ordem de Jesus. No tempo dele, do jeito dele, né? Como ele quer, quando ele quer. E aí a tempestade produziu um fruto. Eles tinham visto Jesus curar um aleijado e falaram, que bonito, né? O menino agora anda, olha que legal, bacana, né? Eles tinham visto o servo do centurião ser curado de uma febre mortal à distância. Senhor, eu não sou digno de que entreis em meu reino, então vai que ele já está curado. E falaram, é bacana, né? Esse negócio de curar, febre é um negócio complicado, né? Eles viram a sogra de Pedro ser curada, os demônios, e nada ainda os tinha feito pensar, se admirar, se abrir, se prostrar. Até agora eles não tinham dito, mas quem é esse cara, hein? Quem será que de fato ele é? Né? Foi preciso a tempestade. Talvez se Jesus tivesse escutado eles conversando isso, um na orelha do outro, assim, mas quem que é esse homem, rapaz? Você viu? O aleijado andou. Eu estou arrepiado. Gente do céu. Talvez tivesse acontecido isso antes. Jesus, na hora que entrou no barco, falava assim, pai, deixa o mar quietinho, que eles já aprenderam. Os meninos é bom. Pega rápido, não precisa de tempestade. Mas eu acho que Jesus entrou no barco, e depois de tudo que Jesus já tinha feito, e falar deles com aquelas caras, né, de gente assim, que legal. Acho que Jesus falou assim para Deus, Senhor, eu vou tirar uma soneca. Agora não, mas lá pelas 3:30 da manhã, ó, chacoalha. Porque Jesus espera essa pergunta do ser humano. Quem é esse homem? Qual é essa palavra? Quem eu sou diante dele? Deus precisa nos acordar. Muito mais do que Jesus ter acordado aqui no Evangelho, quem acordou foram os discípulos. Como assim vocês não tinham feito essa pergunta antes, amigo? Não tinha. Cada um de nós é um mistério, não é? Às vezes você olha para alguém e você fala assim, eu não sei como é que fulano aguenta. Fosse eu já tinha ido embora. Mas ele não é você, ele aguenta. Ele vai precisar sofrer um pouco mais para aprender o que você aprendeu com um pouco menos. Cada um é um mistério.
Mas bendita tempestade. Aí agora eles vão ficando tudo serelepe pimpão, e vão até se sentindo melhor que os fariseus, que os escribas, que as multidões, porque eles sabem quem é Jesus. E a quem você deve tudo o que você sabe? A ninguém? Há muitas coisas boas, e inclusive a tudo aquilo que você reclamava. Então para de reclamar. Eu acho, gente, interessante. Olha, vocês têm que rezar por padre, porque assim, a nossa vida é um desafio de paciência, sabe? A pessoa vem, senta na nossa frente e fala assim: padre, sempre tive vontade, vim aqui, queria que o senhor conhecesse a minha história. Eu adoro história, gente. E você falou que você vai me contar a sua história, eu tenho todo o tempo do mundo. E se for de chorar, eu choro. E se for de rir, eu ajudo você a rir junto. Tá, delícia a história. Aí a pessoa começa a contar a história dela pra gente. Começa falando dos pecados, de como estava desgraçada a vida dela até determinado ponto. Aí ela fala do quanto ela mudou, do quanto ela melhorou, do quanto Jesus é tudo, como é que eu não vi isso? Ela está toda feliz, ela está toda digna, essa pessoa. Seja homem, mulher, a pessoa está digna. Até fisicamente ela está digna, até a cara dela está melhor. Jesus melhorou até a cara dele, até a cara dela, né? E aí quando eu acho que eu só vou falar, nossa, louvado seja Deus, falar uma palavrinha ou outra, fazer aquela bençãozinha final, a pessoa pega e fala assim: mas eu sei que o tempo do senhor é corrido, que eu já falei bastante, mas é que tem uma coisa que eu queria entender, padre, da minha vida. Aí a pessoa volta lá e põe para fora uma reclamação e uma mágoa, sempre assim, mas não erra uma, o roteiro é esse. O roteiro é isso. É igual o filme ruim de sessão da tarde, nem sei se ainda passa tela quente. Não tem uns filmes que você começa a assistir e você já sabe o que vai acontecer? Lembra aqueles filmes ruins de terror? É sempre assim, uma casa, numa fazenda, a moça está sozinha na casa, olha o juiz dela, né? Ela sozinha numa casa, está vindo uma tempestade, não é isso? Aí tem um telefone que não vai funcionar, uma energia que vai acabar, e a casa tem escada, que é para na hora que o maluco vem com a foice, aquelas coisas, o que ela vai fazer? Ela vai correr para a escada. Aí depois ela vai pular pela janela, e quando ela cair, ela quebra o pé, torce o pé, porque daí ela tem que correr para dentro da mata, arrastando uma perna. Não é sempre assim? E aí lá dentro da mata ela trupica e cai. Quando ela cai, que ela ergue o olho para trás, o homem não está. Onde é que ele está? Na frente. É sempre assim. Eu ainda vou escrever um filme, o roteiro de um filme. O roteiro é sempre esse. Aí você pega e fala assim, mas como o ser humano às vezes é lento para terminar algumas coisas dentro da própria vida, né? Não foi justamente isso que te trouxe para o Cristo, do qual agora você se orgulha? Então por que você não perdoa? Por que você não esquece? Por que você está travada? É porque eu queria muito entender, sabe? Como é que pode, né, padre, o ser humano fazer assim? Você percebe? Parece um cachorro correndo atrás da roda do caminhão, né? E corre. Aí o caminhão para, tá aí a roda, pega a roda agora, o que você vai fazer? Vai morder o pneu? O que você quer com essa roda? O que você quer com essa pergunta? Então, meus queridos, bendita a tempestade. E se nós estamos no número daqueles que hoje, olhando para a nossa vida, podemos assim, sem presunção, mas com realismo, dizer: o poderoso fez por mim maravilha, santo é o seu nome. Se nós podemos dizer: eu já nasci e renasci da água, da barca, da tempestade e da fé. Se hoje eu não me vejo mais querendo aquelas coisas que queria, nem me vejo mais sem Deus, por que então a gente não termina tudo isso com um grande perdão à vida? Com um grande perdão a quem passou por nós, a quem nos trouxe aqui. Isso não é autoajuda não, meu filho, isso é ajuda do alto. Isso é o Espírito Santo que faz dentro de uma alma. E se você sente que isso dentro de você é difícil de acontecer, ou se você sente que isso dentro de você já tentou e bateu na trave, voltou e não aconteceu, clame a Deus: hoje, Senhor, salva-me, eu estou perecendo nas minhas perguntas, no meu passado, na minha lamúria, nas minhas nostalgias de afetos, quando na verdade, meus queridos, nós já temos tudo porque já temos Ele, e nós não temos Ele de graça assim, nós somos devedores
do Cristo que temos. E é tão bom ter Jesus. Vamos terminar a nossa vida, vamos pôr um ponto final, vamos virar uma página. Ó, precisa descer do barco, você vai ficar aí para sempre, filho. Jesus, no Evangelho de amanhã, ele desce do barco e continua dando um show na vida aí. Você precisa ir para frente, eu também. E perdoar. Há muitas pessoas e há muitos fatos, a gente tem que ser grato. Para aqueles que são mais doloridos e difíceis, não vamos ser tão assim ingenuzinhos. Tem coisa que a gente não é grato, mas a gente perdoa. Perdoa porque nos trouxe, perdoa porque nos empurrou, perdoa porque nos colocou. Então, para que ficar perguntando por coisas que, na verdade, nós somos devedores dessas coisas? Foram com essas coisas e não sem essas coisas que a gente chegou até aqui, a gente precisa integrar na nossa vida. Aí as pessoas querem uma bênção, uma oração para fazer esquecer, uma bênção, uma oração para mudar o nome das coisas. Tem coisa que o nome é feio, o que você passou tem um nome muito feio, o que te fizeram, o nome do que te fizeram é nome feio, não vai ter nome bonito isso aí. Mas a gente integra, a gente encaixa na vida. E isso, meus irmãos, é quando Jesus está em nós. Quando a gente olha para a nossa vida, pensa num bolo que você gosta. Talvez você goste muito de pão, mas vamos de bolo. Pensa num bolo que você gosta muito, no seu bolo preferido, se você tivesse que comprar, porque hoje é aniversário de alguém ou o seu, qual bolo você quer? Aí aquele bolo você põe na boca, é uma delícia, sim ou não? Não, não é. É o seu preferido, mas é ruim, sim ou não? É uma delícia, sim ou não? Agora imagine os ingredientes todos soltos sobre a mesa. Os ingredientes para fazer o seu bolo preferido. E aí você vai um por um pondo na boca. Aí você pega o fermento, uma colher de fermento, e bum, mete na boca. Aí você pega o ovo, plec, 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 7 ovos, 6 ovos, sei lá, e vai. Igual os filhos de Francisco lá, o Zezé de Camargo e Luciano, do filme. Aí você pega um punhado de sal. Tudo é ruim, não é? Porque nada está integrado. Mas quando você come o bolo, o ovo que faz, ficou gostoso, porque está misturado na boleidade do bolo. Entendeu? O fermento, que, Deus o livre comer fermento, ficou uma delícia, porque ele está integrado no bolo. Não é isso? Então, a nossa vida, a nossa história é a mesma coisa. Se você for ficar pegando os fatos da sua vida e mastigando ele, desligado da sua própria salvação, da sua santificação e da sua comunhão e proximidade com Jesus, de fato, tudo é ruim mesmo, tudo é terrível, tudo dá vontade de vomitar. Mas se a gente coloca tudo isso nessa forma, se a gente bate tudo isso na fé, se a gente leva no forno do Espírito, nossa história é uma delícia, não pelas partes e dos sabores soltos, mas pelo bolo que isso produz. E qual é o nome do bolo? Jesus, céu, fé. Olha para você agora, numa missa que está fazendo 5 graus. Que delícia! A fé, não os 5 graus. Você no YouTube agora, com tanta coisa para ver, por que está vendo isso? Que delícia! A fé. A fé, Jesus. Quem é esse homem? Devedores da tempestade. Vamos ficar em pé e vamos pedir a Deus, o Divino Espírito Santo, e proclamar a nossa fé. Vamos cantar o Vós sois meu Deus, vocês estavam cantando antes da missa, como profissão de fé, né? E entrega também das nossas orações. Primeira leitura a gente viu Ló sendo salvo. Deus fala, foge para a montanha, Ló. Pega a tua mulher, pega as tuas filhas e acelera, né? Deus vai conduzir a nossa história. Ergue os seus braços. Agora um pouquinho. Uma mulher muito santa e muito devota da misericórdia e do coração de Deus. Num momento da igreja muito difícil, onde havia uma corrente de pensamento herética, né, dentro da igreja, que passou a se chamar jansenismo por causa do seu grande pregador Jansênio, um bispo católico francês, né, que por diversas situações da teologia da época, vamos encurtar esses assuntos, adentrou e popularizou um pensamento sobre a ira de Deus, sobre o castigo de Deus e sobre uma santidade inacessível, que alcançou sucesso e como fruto nas pessoas um grande desânimo, né? Um grande desânimo, no sentido de que, para que eu vou me confessar se eu vou pecar de novo, né? Então as pessoas diminuiu ainda mais a procura pelo sacramento da confissão e sobretudo pelo sacramento da Eucaristia.
Vocês sabem que é recente na história da igreja a comunhão diária, por exemplo, né? O estímulo e a compreensão de que isso é bom, é possível, é viável. Mas por muito tempo na igreja se comungava pouquíssimas vezes. As pessoas iam à missa e não comungavam, né? Só o padre comungava. Então se comungava ao menos pela Páscoa do Senhor, porque daí tem que confessar também, né? Mas mesmo as pessoas mais virtuosas e piedosas conversavam com o padre para ter algum tipo de autorização, como uma direção espiritual, para poder, por exemplo, confessar uma vez, comungar uma vez por mês, ou comungar semanalmente, né? Graças a Deus, o entendimento de muita coisa progrediu e a gente pode, se a nossa consciência nos diz que estamos em estado de graça, comungar mais vezes, inclusive diariamente, né? Mas veja, já não se comungava muito, e aí então é que se comungava nada, né? Por um profundo medo de Cristo, por um profundo entendimento que, sem uma santidade total, absoluta, que já era inalcançável mesmo, não se podia se aproximar de Cristo na Eucaristia. E a doutrina da igreja hoje é muito clara a respeito do que nos impede de comungar. Graças a Deus nós temos clareza sobre essas coisas. Mas havia naquele tempo, então, e cresceu ainda mais, um pessimismo muito grande com relação à misericórdia de Deus, inclusive em relação ao papel da Eucaristia na nossa vida, que por óbvio eu não posso vir comungar de qualquer jeito, com uma vida escangaiada, né? Sem desejo de remediar meus pecados, de conversão, de alinhar minha vida com o Evangelho, com aquilo que a igreja ensina. Mas entender que a Eucaristia é remédio, sustento da nossa humanidade, que é sim miserável, pecadora, e que nós temos que crescer na virtude e na santidade. Mas, pois bem, esse jansenismo estava muito apregoado e popular na igreja, né? E aí, então, Santa Margarida Maria Alacoque teve algumas visões do coração de Jesus na capelinha do mosteiro, né? Ela viu, então, algumas vezes Jesus, a aparição de Jesus para ela, que abria a roupa, o peito, e mostrava para ela, tirava para fora um coração humano, pulsante, né? Que pingava sangue, mas que estava envolto de fogo e coroado de espinhos, né? E Jesus se apresentou dizendo: eis o coração que tanto ama e não é amado, né? E uma das aparições foi justamente em cima do sacrário. Porque onde é que está o coração que tanto ama e não é amado? No Santíssimo Sacramento. Jesus, na Eucaristia, que comungamos, Jesus tem coração. Jesus nos sente na Eucaristia. Se a gente sente ou não sente alguma coisa, não é o importante, né? E a gente sabe que, por misericórdia, o Senhor muitas vezes nos permite sentir algo no momento da comunhão, algum tipo de emoção ou algum tipo de consolação mais espiritual dentro de nós, né? Mas seja como for, todas as vezes que a gente vem à missa, todas as vezes que a gente entra na fila da comunhão, Jesus sente se a gente está focado ou distraído, afervorado ou frio, né? Devoto ou impiedoso. Jesus sabe do nosso coração. E quando Jesus entra em nós, Jesus recebe de nós o que a gente tem para dar. E é triste que muitas pessoas comunguem e Jesus não receba nada delas. É uma dor que eu tenho no coração. É um negócio que às vezes vai ficando até chato, sabe? Mas é algo que eu confesso que me pega demais. O modo como as pessoas participam mal da missa. Dá para ver fisicamente que a pessoa falta algo nela. Falta algo nela. No jeito dela ficar de pé, no jeito dela sentar, dá para você ver que bom católico não é, apesar de estar na missa, né? Dá para ver a falta de entendimento. E eu não estou falando aqui de firula, de frescura, de emocionalismo, de extravagância espiritual, porque isso também não é a correta espiritualidade. Mas, meus irmãos, e eu tiro por alto piquiri, e se aqui é ruim, não me tomem por presunçoso. Por aí, então, na maioria dos lugares é pior. Porque há 12 anos eu falo, você que já comungou, momento de ação de graças, coloque a mão no seu coração, adore o Senhor, coloque alguma motivação da pregação que fiz, do evangelho que foi proclamado, aí tem um fundinho musical. O dia que eu não faço, o que acontece? Todo mundo comunga, volta para o banco e faz o quê? Tá bom de estalar hoje. Estala dedo, arranca a cutícula, mexe no cabelo, boceja, passa a mão no marido, passa a mão na mulher, traz o filho no ombro, e não é o bebezinho, não.
É a bebezona de 15 anos que já está aprontando. E traz aqui, faz chamego, e agacha, e pega água, e toma água. Eu tenho tido a oportunidade, né, de rezar a missa em muitos lugares. É impressionante. As pessoas não sabem o que fazer quando comungam, não sabem. E a fé católica, meus irmãos, é a fé da palavra, por óbvio, mas ela é a fé de um sacramento. A gente limita o poder de Deus em nós, o nosso relacionamento com Ele, e o poder dele em nós, quando a gente consegue, quando muito, e não é ruim essa parte, viver bem a liturgia da palavra. A gente presta atenção nas leituras, gosta das músicas e é fã de um padre eloquente. Melhor do que não ser, né? Mas não é só isso. Nós temos um sacramento. E como nós nos damos a este sacramento? Percebe? E é triste saber que a grande esmagadora maioria dos católicos não sabe o que fazer quando comunga. Não sabe o que fazer. Parece que comunga e fica, agora é a hora que a gente espera acabar, né? É que vai acabar, né? Tem recado hoje? Desculpe falar assim de um modo caricato, carregando nas cores, mas é para ver talvez se a gente consegue entender o argumento. E eu tiro por alto piquiri, matriz e capelas. O dia que eu não falo, não tem. O dia que você não convida de novo. 12 anos. Daí, quando vou em muitos lugares, eu vejo isso. As pessoas vão atrás do pregador da palavra, e a palavra é fundamental. Ela é o conteúdo da nossa oração, inclusive a oração de ação de graça na hora da comunhão deveria ou pode se basear na palavra. Então pregar é muito importante, a palavra. Mas nós temos um sacramento, não é uma bolacha, não é um biscoito, não é um símbolo, não é um jogral, não é uma dinâmica de grupo. É alguém dentro de nós. Eis o coração que tanto ama e não é amado, pelo pecado, pela indiferença, mas também pela desconfiança da misericórdia. E nós, meus irmãos, não amamos a Deus quando não amamos o próximo, quando não amamos o pobre. Nós não amamos a Deus quando vivemos em pecado, mas nós também não amamos a Deus quando a gente comunga mal, quando a gente celebra de qualquer jeito. Percebe isso? E Jesus apareceu e mostrou o seu coração. Fez 12 promessas, né? As promessas do coração de Jesus. Mas, sobretudo, a última é interessante para nós, talvez, né, até de ser retomada. Eu confesso que eu mesmo nunca propaguei muito isso. Jesus prometeu, né, que quem, na primeira sexta-feira do mês, por 9 sextas-feiras seguidas, né, as 9 primeiras sextas-feiras do mês, tendo se confessado, participado da missa, em honra e em desagravo, como a gente ouviu ali no Oremos, desagravar, né, reparar o coração de Jesus, as ofensas que ele sofre, essas 9 primeiras sextas-feiras, né, ele faz a promessa de que quem fizer isso com reta intenção, né, buscando o céu e a santidade, pode ter a certeza de que não vai morrer sem estar em estado de graça. Deus vai prover que aquela pessoa, antes de morrer, esteja na graça de Deus, né? E essa é uma grande promessa para nós, porque, meus irmãos, morrer em estado de graça não é tão simples como parece, nem é tão comum como a gente acha que seja, né? E é uma grande promessa, né? A devoção ao coração de Jesus e todas as outras promessas a respeito da misericórdia, da conversão dos pecadores. Quando a gente pega, por exemplo, a devoção a Jesus misericordioso através de Santa Faustina, as promessas da divina misericórdia são basicamente as mesmas que já tinham sido feitas ao Sagrado Coração de Jesus, mas porque talvez no esquecimento das coisas, né, Deus vem e reforça de novo as mesmas coisas para nós. E essa misericórdia está expressa na liturgia da palavra de hoje, nas leituras que ouvimos. O profeta Ezequiel falou do pastor que procura as ovelhas, que ele vai ao encontro, ele caça, ele quer a ovelha, ele cerca a ovelha. Ele como que não aceita a rebeldia da ovelha, né? Deus que luta conosco, Deus que não aceita a nossa maluquice, Deus que tenta intervir na nossa vida de tantas formas, de tantos modos, né? Que é para ver se a gente desperta, acorda e não fique sem Ele. E aí tem uma imagem bonita no final da leitura, dizendo: eu mesmo vou apacentar as minhas ovelhas e fazê-las repousar. Na nossa vida, nós precisamos sim de pessoas que nos apacentem, que nos conduzam, né? Que nos catequizem, evangelizem, caminhem do nosso lado. Mas chega uma hora na nossa vida espiritual que
Jesus mesmo tem que se transformar no nosso mestre. Senão a gente vira o católico pão de alho, né? Você tirou o olho, dá problema. Já tentou fazer pão de alho? Já passou nervoso com pão de alho? Como é que é o pão de alho? Você coloca o pão de alho e ele não fica pronto nunca. Aí você fica olhando o pão de alho. Que hora que o pão de alho fica... Não é que ele fica pronto. Que hora que ele fica pronto e queima? Quando você tira o olho. Então você está ali e nada do pão de alho. Você vira o pão de alho. Não tem um pãozinho de alho? Aí já está saindo. Aí por um acaso você vai pegar um copo, você vai pegar um garfo, você vai pegar um guardanapo para enxugar a testa. Virou, queimou, já está queimado. Esse é o católico. É o católico pão de alho. Ou seja, o dia que o padre, o dia que o amigo, o dia que a pessoa do grupo não está em cima falando, convidando, falando quem é aquela pessoa. Besteira. Eu mesmo vou apacentar minhas ovelhas. Eu mesmo vou fazê-las repousar. Veja, existe um pastor dentro de nós, que é o Cristo. E aqui está, meus irmãos, a gente precisa dar esse passo na vida. Tem hora que ninguém está te olhando, tem hora que ninguém está te avisando, tem hora que quem poderia ou você gostaria que fizesse, tem mais o que fazer da vida ou não tem só você para olhar, e aí o que acontece? Portanto, o grande diretor espiritual da nossa vida é o próprio Jesus dentro de nós, né? A gente precisa aprender a ouvir a voz do Senhor dentro de nós. Nós somos cheios de fazer pergunta e terceirizar a vida e as decisões para os outros. Padre, é pecado? Padre, é pecado? Não sei, o que você acha? Me diga você acha o quê? Ah, não sei. Você jura que você não sabe? Escuta dentro de você, o bom pastor mora dentro de você. Então, sermos apacentados pelo próprio Cristo, que vem e nos busca e que está dentro de nós e aumenta a sua presença dentro de nós pelo sacramento da Eucaristia. E aí o coração de Jesus, que é expresso no gesto de pastorear, de evangelizar e de cuidar, está expresso aqui nesse versículo 16, Ezequiel 34, 16. Vou procurar a ovelha perdida, reconduzir a extraviada, enfaixar a de perna quebrada, fortalecer a doente, vigiar a gorda e forte. 5 tipos de ovelha tem dentro da igreja. E o coração de Jesus é para todas elas, né? Tem a ovelha perdida, tem a extraviada, tem a de perna quebrada, tem a doente, tem a gorda e forte. Bate no teu peito comigo e fala: Jesus, obrigado, porque eu sou a ovelha gorda e forte, né? As ovelhas coradas, né, minha gente? Nesse frio que tá, as bochechas vermelhas. E na vida também nós somos convidados a ser, né, imagem do bom pastor. E a gente precisa entender que, às vezes, uma pessoa, na sua caminhada espiritual, está em alguma dessas imagens. Ou que mesmo ao nosso redor, existem pessoas diversas quanto essas 5 imagens. Tem o perdido, tem o extraviado, tem o de perna quebrada, tem o adoentado, mas também tem a gorda e forte. E todas elas precisam do bom pastor, e ele é bom pastor de todas elas. Aí nós cantamos o Salmo, né? O Salmo 22, Salmo 23, o Senhor é o pastor que me conduz e não me falta coisa alguma, nos conduz aos verdes prados, nos conduz à vida eterna. A segunda leitura que nós ouvimos também fala do coração de Jesus, da sua misericórdia, agora na pessoa do Espírito Santo. Irmãos, o amor de Deus foi derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado, e aí mostra a misericórdia de Jesus. Com efeito, quando éramos ainda fracos, pecadores, Cristo morreu pelos ímpios no tempo determinado, né? Pois bem, a prova de que Deus nos ama é que Jesus morreu por nós quando éramos ainda pecadores. O coração aberto de Jesus na cruz. E aí vem um convite à esperança aqui na nossa vida. Disse Paulo: então, muito mais agora, que já estamos justificados pelo sangue de Cristo, seremos salvos da ira, do julgamento final, por Ele, porque quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Deus pela morte do Filho. Quanto mais agora, irmãos, estando já reconciliados, seremos salvos por sua vida. Portanto, queridos, tenhamos esperança na misericórdia de Deus. Agora, onde é que está essa misericórdia? E aqui está o importante para nós. A misericórdia está no sacramento da confissão, não está no travesseiro. A misericórdia está no sacramento da confissão, não está no set terapêutico do psiquiatra, do psicólogo. A misericórdia está na confissão, não está na partilha, na mata do acampamento, ao redor da mesa da célula.
A misericórdia está num sacramento. Essas coisas têm seu valor à medida em que nos amolece, tira as nossas cascas, ilumina a nossa consciência, motiva a nossa fé. Por isso tudo isso existe, tem seu lugar. Mas isso não é a misericórdia. Reconciliados com o Filho, como? Pelo sacramento do batismo, pelo sacramento da confissão, e tudo isso se alimenta, ganha na nossa vida, vamos colocar assim, estabilidade, né? Pelo sacramento da Eucaristia. É por ele que, já desde o tempo presente, disse Paulo, recebemos a reconciliação com Deus. E aí nós ouvimos o Evangelho, a ovelha perdida. Jesus está se dirigindo aqui a escribas e fariseus, né? É a preparação aqui, né? Esses versículos que ouvimos para a parábola do filho pródigo, né? Veja, os escribas e fariseus eram e são, né, muito parecidos conosco e nós somos muito parecidos com eles. Em que sentido? Escriba e fariseu eram as pessoas que sempre fizeram tudo certo, sempre se esforçaram para fazer tudo certo. Portanto, de antemão, eles são sim melhores que a mulher que ia ser apedrejada, que tantos pecadores que passaram pela vida de Jesus, que também poderiam ter feito algum esforço e não quiseram fazer esforço nenhum ou não conseguiram, não importa. Então, escriba e fariseu é alguém que de fato pode olhar e dizer: eu não sou igual fulano. Nas nossas famílias não tem isso? Você se esforçou para fazer tudo certo, casar direitinho, se esforça até, né, para superar a vida. Você não tem um irmão que já está no quarto, quinto casamento, que está fazendo mais um filho que não vai pagar pensão? Você não tem mais uma cunhada se embreando com outro homem, nem conhece, já está morando junto? O povo é descabeçado, é maluco. E Jesus conviveu com essas pessoas. Jesus deu esperança e destino e rumo para tantas dessas pessoas. Não todas, porque nunca são todos, mas muitos começaram a andar atrás de Jesus e queriam emendar a própria vida. Talvez não conseguiam fazer isso com a velocidade que a ira humana deseja, mas Jesus usava de pedagogia e entendia que se eu apertar demais agora eu perco, mas ele está vindo comigo, está melhorando. Quem é que menos entendeu Jesus? Os escribas e os fariseus do seu tempo. Esses foram os que menos entenderam Jesus, né? E esse escriba e fariseu, meus irmãos, vai dentro de cada um de nós. A ira, o repúdio do irmão, a ansiedade em querer que a pessoa chegue numa santidade mais rápido do que o próprio Deus está trabalhando na vida da pessoa, né? Mas também tem uma coisinha aqui. Escriba e fariseu é a imagem daquele que faz tudo certo, mas no fundo talvez não seja por amor a Deus. Muitas pessoas boas têm inveja dos pecadores. Não pecam porque são medrosas. Não pecam porque não têm coragem do pecado. Quantas vezes eu já ouvi assim? Padre, mas aí Deus perdoa. Quer dizer então que o sujeito apronta tudo o que quer, faz tudo o que quer, se diverte um monte, agora ele volta e está tudo bem? Me responda você que não fez tudo isso aí. Por que não está tudo bem a volta do filho pródigo? Por que não está tudo bem o encontro da ovelha perdida? No fundo, quem fala assim está dizendo assim para o padre, para si, para Deus, para todo mundo. Se eu soubesse que dava para aprontar e voltar, eu não tinha ficado não, eu tinha ido aprontar também. E quantos de nós, meus irmãos, andamos com Deus porque somos frouxos? Ou porque não temos em nós o mel do pecado que atrai as abelhas do demônio. Quando uma pessoa se revolta com o fato de que alguém agora, uma pessoa agora, na metade da vida, queira voltar para Deus, ela está dizendo que ela nunca de fato esteve com Deus. Ela esteve debaixo de um temor, de um medo de inferno, e sim, o inferno existe, é bom ter medo, de um medo de castigo, de um medo de tantas outras coisas, mas que não é amor a Deus. Porque quem ama a Deus, quando vê o pecador voltando, se alegra pelo pecador, que agora vai conhecer a Deus, e pelo próprio Deus, que agora vai ser amado por aquela pessoa. Deus merece ser amado. Mas os escribas e os fariseus eram homens, e são a imagem para nós, de todos nós, que às vezes queremos mesmo é que o pecador vá para o quinto dos infernos. A gente não, tem gente que quer ir para o céu para quê? Tem gente que quer ir para o céu não é para ver ninguém nem Deus, não. Tem gente que quer ir para o céu que é para poder olhar para o inferno e falar: toma besta, vai, aí ó,
Eu estava certo, você estava errado. Isso é o escriba e o fariseu. Então, meus queridos, será que em nós não existe uma invejazinha de quem está lá fora agora atacando fogo no mundo? Será que em nós agora não existe um ciúmezinho, uma vontadezinha louca, perversa, mundana, diabólica, de ir fazer o que o diabo gosta? Percebe isso? De onde vem nesses homens a dificuldade de se alegrar com a ovelha perdida que não está mais perdida? Quer dizer então que se você soubesse que em determinado ponto da sua vida, por mais que você tivesse pecado, você teria, sei lá, um momento de encontro, de conversão, quer dizer então que você não teria sido fiel até hoje à sua esposa, ao seu marido, à sua família, à igreja? Quer dizer então que a gente está aqui só para não ir para o inferno? Que coisa, hein? E essa é a imagem do escriba e do fariseu. Fazem tudo certo, mas não entendem nem as dinâmicas, né, da misericórdia, da bondade de Deus, não entendem o coração de Deus. Quando a gente olha os pecadores, o que a gente mais deseja? Que eles se lasquem? A gente não consegue sentir misericórdia, vamos colocar assim, sentir dó de quem anda sem Deus, e a gente não consegue sentir dó de Deus, que não tem para si o coração de tantos dos seus filhos. Então, quando a gente vem à missa e muitas pessoas não vêm, quando é sexta-feira santa e muitas pessoas vão para a praia fazer churrasco, a gente consegue sentir dó desse tipo de gente, ou a gente quer que um raio os parta? E no mesmo ato, a gente consegue sentir dó de Deus, do seu coração humano que não vai receber afeto e amor naquele dia? Os escribas e fariseus não tinham amor nem dó, nem do ser humano que erra e nem do Deus contra o qual o ser humano erra. E aí Jesus conta essa parábola, fazendo um apelo para uma realidade humana deles, né? Escribas e fariseus eram grandes proprietários de terra, portanto eles tinham gado, né? Eles tinham as posses, eles tinham as criações, e ele disse: quem de vós, se tem 100 ovelhas, não vai buscar a ovelhinha perdida, seja por lucro, seja para não ter prejuízo, seja por dó da ovelha? Onde será que ela está? Será que o lobo mordeu, ela está lá sangrando? A gente consegue ter dó da ovelha, né? Nesse mundo dos pets, a gente consegue, né, ter dó do bichinho, do animalzinho, e eles são amáveis, afáveis, a gente vê que eles estão, né, com aquela carinha. Tá, e do ser humano, não? Ama a ovelha, mas não ama o ser humano? E quando encontra, vocês não chegam em casa e ainda avisa todo mundo, amigos, vizinhos: gente, alegrai-vos comigo, encontrei minha ovelha, vamos fazer um café, vem cá em casa, eu achei minha ovelha. Só não pode matar agora a própria ovelha para fazer o churrasco, né? Porque aí não precisava ter ido buscar, mas você entendeu. A alegria da pessoa é encontrar a sua ovelha perdida. E aí Jesus diz para nós: assim haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte do que por 99 justos que não estão precisando de conversão. E aqui está o coração de Jesus. Nós temos o poder de fazê-lo sofrer, nós temos o poder de alegrá-lo, né? Fazemos o coração de Jesus sofrer quando vivemos no pecado, mas também quando não aceitamos, não ajudamos o pecador. Alegramos o coração de Jesus quando nos convertemos, mas também alegramos o coração de Jesus quando temos parte na conversão do pecador. Então, quando eu sou ovelha perdida e volto, eu alegro o meu Deus, né? Mas quando eu ajudo uma ovelha perdida a voltar, eu também tenho parte nessa alegria. Veja, olha que palavra linda, né? Que diz: alegrai-vos comigo. O coração de Jesus tem uma alegria. Jesus tem um assunto muito importante no coração dele, que é encontrar os pecadores, né? Esses dias, acho que foi ontem, eu vi um vídeo desses que vão viralizando e viralizam sempre, né? Dessas maracutaias, desses estelionatos espirituais que o povo cai porque quer também. E aí eu estava vendo, né? E o outro lá que também disse que eu sou profeta. E lotado de gente dizendo, né, essa voz maligna, o inimigo, e ele dá nome para os demônios, inclusive, o bichinho é danado. Aí ele falando assim: essa voz que diz que você não vai trocar de carro, essa voz que diz que você não vai comprar um sobrado, essa voz que diz que você está amarrado agora no nome de Jesus, eu vim aqui nessa noite para que você tenha vitória. Nananana. Bom, eu não duvido que alguém que queira trocar de carro possa falar disso com Deus, né? Eu não duvido que quem queira uma casa melhor não possa falar disso com Deus. Fale com Deus: Senhor, queria, precisava, enfim. Mas, meus irmãos, de verdade mesmo,
Se a gente lesse Bíblia, meditasse o Evangelho e não fizesse dela, né, manipulação das nossas paixões desordenadas, e a vaidade, a ambição, a avareza é uma delas, a gente entenderia as coisas de um modo diferente, né? Qual é a única vez no Evangelho que Jesus fala da alegria do Pai do céu e dele mesmo e nos convida a participar da festinha? Quando o filho volta, quando a ovelha é encontrada. Portanto, não duvidemos, meus irmãos, que o assunto mais importante no coração de Jesus hoje é a ovelha perdida, é o pecador perdido, né? E claro, a gente pode dar testemunho que trocou o carro e dizer, nossa, não fosse São José, eu estava lá, aquele velhinho ainda. Claro, a gente pode dar testemunho dizendo que aumentou o tamanho da casa, por que não? E ficando grande, tendo churrasqueira, nos chame, a gente vai com muito bom gosto e com fome. Mas, meus queridos, o grande assunto é, alegrai-vos comigo, encontrei minha ovelha. Minha ovelha, é assim que ele chama a ovelha desviada, transviada, minha ovelha. E que nós possamos ter parte nisso, né? Possamos ter parte na alegria e naquilo que alegra o coração de Jesus. E hoje também é, na igreja do mundo inteiro, a Jornada Mundial de Santificação do Clero, dos padres, porque tudo isso é confiado e vai ser cobrado de modo mais radical, incisivo, glorioso ou condenatório a nós, os sacerdotes, né? Só que essa missão, ela não é desumana, mas é sobre-humana. Ter um coração desse tamanho, com essa prontidão, com essa energia, com essa largura, é um chamado, é um convite, é um dever, mas é uma graça que, se Deus não der, padre nenhum consegue. Então rezemos hoje por todos os padres, sobretudo para que nós, padres, queiramos conseguir, né? Para que nós, padres, desejemos conseguir, e nós também possamos, por primeiro, viver essa palavra e essa busca, né, que é graça de Deus para cada um de nós. E no coração de Jesus hoje também, queridos, coloquemos as ovelhas que estão perdidas, né, e que às vezes a gente gostaria que já estivessem encontradas. Com certeza todos nós amamos um cabritinho doido, né? Todos nós temos no coração uma ovelha maluca, um cabrito pirado, né? Não tem? Não tem umas pessoas que a gente bate na trave sempre, a gente fala e fala assim, eu também não falo mais, é melhor falar com a porta do que falar com você. Coloquemos de novo no coração de Jesus, rezemos de novo, insistamos, né? E confiemos que Deus trabalha, né? Que Deus sabe agir, que Deus sabe conduzir o ser humano para a salvação, mas não sem a nossa cooperação, que é o testemunho, que é as beliscadinhas de vez em quando, e que é também a nossa oração, as nossas penitências, os nossos gestos, né, de amor e de reparação ao coração de Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Fiquemos em pé, o momento das nossas preces. Vamos rezar.